Opa, boa noite, fiel torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 31 de outubro de 2021, domingo de Halloween. Halloween, né? Às 21h48 está começando mais um pré-jogo do Robson. Putz, mudou um vizinho aqui, agora ele tá com o volume um pouco alto lá, então provavelmente pode vazar alguma coisa aí. Mas é a vida, né? O pessoal não sabe muito bem como conviver em sociedade, né, meu? Mas vamos lá. É, cara, a semana do Corinthians, né, mano? A semana foi bem parada. O que mais ficou aí em pauta durante a semana foi a renovação do GP. Gabriel Pereira circulou-se aí que ele estava querendo que o ele não, né? Que o empresário estava pedindo aí um salário de 300 mil mais 14 milhões de luvas. Tanto o salário quanto o valor das luvas são valores assim, tipo, que pro GP é algo muito alto. Quem é GP, jogou onde, ganhou o que, sabe? Ele é um cara com 7 jogos só. Pelo. Perdão, 7 jogos como titular pelo Corinthians, sabe? Então é muito pouco para ele querer crescer desse jeito. O que não tira o fato de que a diretoria chegar nesse momento, nesse ponto, né? Deveria, se fosse o caso, já ter renovado já desde o começo do ano. É um risco que eles correram com o Duqueiroz também e é um risco que dá para correr com o Cauê. Por que não tá correndo com o Cauê? Porque o Cauê é ruim de bola e voltou pro sub-20, né? E aí ele não tem moral para pedir nada. Mas numa situação hipotética, se o Cauê tivesse tomado ali a posição do Jô, né, nas oportunidades que teve, ele provavelmente teria feito a mesma coisa que o GP. Por quê? Porque a diretoria deixou chegar nesse ponto, deixou chegar a 6 meses do fim do contrato e aí quem passa a ter a vantagem na negociação é o jogador e não o clube, né? E aí, putz. Mas ainda não foram revelados os valores, né? O Corinthians tinha 70% aí dos direitos federativos do GP e outros 30 ali estavam distribuídos entre empresários e o Guarani, ali de Campinas. Parece, eu não li toda a matéria, mas parece que o Corinthians ficou com 65% dos direitos do GP e os outros 35 aí estão divididos aí, eu não sei qual a porcentagem de qual para qual. E também não sei os valores da luva. O que foi divulgado foi o valor da multa. A multa dele está estimada em 100 milhões de euros, tá? Dificilmente, óbvio que não vai ser um valor desse que vão comprar o GP, tá? Mas sendo vendido aí por 10 milhões, 20 milhões de euros já é uma ajuda muito grande para o Corinthians, né? Bom, resolvido aí o problema do GP, que resolveu, acho que foi hoje no domingo mesmo que o Neto deu a notícia lá, ele postou um vídeo não sei se foi no Twitter dele ou no Instagram, mas ele postou. Então, encerrou-se aí o assunto GP, começou aí, ou voltou à tona o assunto Paulinho, né? O Corinthians ofereceu ali a estrutura para ele já começar a treinar. Provavelmente dizem, né, que o Paulinho vai ser jogador do Corinthians ano que vem, então ele deve aceitar aí e deve começar a treinar na estrutura do Corinthians para que comece o próximo ano já bem fisicamente, né? É mais ou menos algo parecido com o que aconteceu com o Jô em 2017, né? Ele foi contratado ali em 2016, ficou treinando, adquirindo forma física, e aí a partir do momento em que ele adquiriu um ritmo de jogo, né? Ali depois daquele jogo contra o Palmeiras, que a maioria dos torcedores devem lembrar, aquele 1-0 com o Gabriel sendo expulso injustamente, gol do Jô inclusive, que estava na reserva do Casim, ele passou a jogar muito bem, né? Foi até o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então a torcida é que aconteça algo parecido com o Paulinho, que ele consiga ali entrar em forma, consiga manter o físico bom e treinando com treinando como um jogador profissional deve treinar, né? E é isso. Acho que de notícias do Corinthians, de coisas importantes que aconteceram foram essas, né? Nada de muito mais relevante. Não, nem me lembro se teve algum
Alguma notícia de dívida? Acho que não. O meu timão ali ficou sem notícias então para pautar nessa semana. Vamos dar segmento aqui, vamos dar uma olhadinha em como ficou a. Acho que só falta o jogo do Corinthians para terminar a rodada. Vamos ver como é que ficou aí a classificação. Até o momento, o Atlético Mineiro, que aparentemente perdeu esse jogo. Perdeu para o Flamengo, pode crer, é verdade. O Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo de 1-0, né? Foi lá no Rio de Janeiro o jogo, se eu não me engano. Teve até uma tretinha no final ali, o Keno falando que é líder, o Hulk reclamando não só do Daronco, mas também reclamando ali do Diego Alves. Parece que teve algum esqueminha ali, algo esquisito. Bom, o ponto é que o Atlético Mineiro perdeu, então ele continua com 59 pontos. O Palmeiras ganhou, subiu ali para 52 pontos, está na vice-liderança, porém ele tem 3 jogos a mais que o Flamengo e um jogo a mais que o Atlético Mineiro. O Palmeiras que vem numa sequência boa aí, já tá 5 jogos sem perder, né? 4 vitórias seguidas. Complicado, né? O time que estava ali para perder a posição pro Corinthians engatou 4 vitórias seguidas, né? Mas é o esperado, né? O Palmeiras ele tem um bom time ali, um bom elenco, um dos times mais caros do campeonato. Em terceiro, o Flamengo, 49 pontos, porém 3 jogos a menos. O Flamengo já vem com uma sequência boa, né? Com 3 vitórias, um empate e uma derrota, mas ainda não se compara aqui com a sequência do Palmeiras. Em quarto, o Bragantino, com 49 pontos também. Provavelmente ele deve ter vitórias a menos, né? Ele tem. Putz, o Palmeiras tem 15 vitórias, né? Muita coisa. A Fortaleza em quinto com 48, Internacional em sexto com 41, Corinthians em sétimo com 41. O Inter jogou e perdeu para o São Paulo. O Corinthians vai jogar ainda contra a Chapecoense. Se ganhar, vai a 44 pontos e deixa o Internacional para trás. É uma boa. O Fluminense também perdeu, pelo que eu vi ali de notícias, né? Teve até um tweet falando que a obrigação do Corinthians é ganhar, já que os rivais perderam e a pressão é grande, porque o Corinthians vai jogar contra o pior time do campeonato e vai ter que vencer e convencer, dizem. E aí vem, né, com 38, 37 e 36, respectivamente, América Mineiro, São Paulo e Ceará. O Santos estava quase caindo para a segunda divisão, está aqui com 35 pontos, já colocou 5 pontos de diferença para a zona do rebaixamento, 2 vitórias seguidas, né? O Carilli ali acho que conseguiu ajeitar ali, acertar o time, ou tá conseguindo fazer alguma coisinha, né? O Carilli é um ótimo técnico, né? Infelizmente, eu gostaria que ele caísse para a segunda divisão com o Santos, mas acho que não vai acontecer. E o São Paulo parece que não vai cair também não. A situação realmente tá ruim pro Grêmio, cara. Olha aqui como é que tá o Grêmio. Tá com 26 pontos, cara, na 19ª posição. Dos últimos 5 jogos foram 4 derrotas, cara. Putz, o Grêmio vai cair, mano. Apesar de ele ter 2 jogos a menos aqui, então ele pode chegar ainda a 35 pontos. Ele pode chegar nos caras aqui. Mas ele vai jogar justamente contra Flamengo e Atlético Mineiro. Então a chance de ele ganhar esses jogos é bem pequena. A situação do Grêmio é grave. Acho que o Grêmio vai cair para a segunda divisão. E a segunda divisão aí vai ficar um campeonato cada vez mais interessante, né? Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro, agora Grêmio caindo. Vai ser a nova Série A, hein? Ai, meu Deus. Tomara que caia mesmo. E o melhor ainda, que caia no jogo contra o Corinthians consiga aí rebaixar o Grêmio, se vingar ali daquele 2007. Obviamente não foi o Grêmio que rebaixou o Corinthians, mas o jogo do rebaixamento foi contra o Grêmio. Então vamos fazer o possível aí para retribuir essa gentileza. Apesar de que o Grêmio é um time que não faz mal para ninguém, né? Um time simpático, né? Carismático, mas infelizmente não tem muito o que se fazer, né? Vai para a segunda divisão, vai ficar um aninho lá, de repente 2. O que eu acho é pouco. Vamos começar a falar um pouquinho do jogo do Corinthians, que é o que
realmente importa aqui, né? Cara, vamos ver aqui a lista de relacionados, os jogadores que o professor Silvio Mendes, agora Silvio Mendes, né? Antes era Silvinho com I, virou Silvinho com Y, agora é Silvio Mendes. Então, vamos dar essa moral pro professor lá, pro Mister Silvio Mendes, como ele gosta de ser chamado, e vamos ver aí quem ele relacionou pro jogo, né? Lembrando que o Cássio não vai, o Cássio levou cartão amarelo no final do jogo, né? Acho que o jogo tinha acabado, ele levou cartão amarelo e tá fora do jogo. Vamos lá, então o professor Silvio Mendes está levando Kaique França, João Pedro lateral direito, importante, né? Kaique França que vai sair do Corinthians, não sei nem porque está sendo relacionado. Gil, Gabriel, putz, o Gabriel, né, mano? Ganhei, Gabriel. Luan, Renato Augusto, Juliano, Léo Santos. Olha, o Léo Santos voltou, camisa 13, Léo Santos, zagueiro. Muito tempo machucado ali. Ele chegou a fazer alguns jogos com o Sub-23 esse ano. Fez bons jogos, eu até assisti, um ou outro eu assisti, naquela plataforma Eleve Sports, né, antiga, eu não lembro como é que era um nome esquisito, é Maikujo, antes era Maikujo, né, Maikujo, eu não sei como se fala, e acabei assistindo ali alguns jogos dele, fez jogos bons, mas o time era ruim, né, o time que tem Matheus Matias e Rafael Bilu não tem como ganhar nada, né. Mas ele fez um bom jogo, jogou o jogo todo e foi relacionado de novo, é bom, um reforço importante, já foi considerado ali uma das grandes promessas do Corinthians, né? Infelizmente ele ramelou lá na final da Copa do Brasil de 2018, ele entregou um gol para o Cruzeiro, mas tirando isso, ele é um jogador de muito potencial, talvez não voe tanto quanto poderia voar, justamente por conta das lesões, né? Esse Reginaldo, acho que se eu não me engano, ele é um lateral esquerdo, ele é um lateral que tava. Eu não sei dizer se ele tava no sub-20 ou no sub-23, tá? Acho que no sub-20, mas é um jogador que o pessoal tem falado muito dele, falando que ele tem muita qualidade, né? E subiu, treinou, o professor Silvio gostou, né, do futebol dele ali, do que ele apresentou, acabou sendo integrado ali ao profissional, já teve trote, né? Rasparam a cabeça dele, ele era cabeludo, né, mano? Só que a cabeleira dele não era tão da hora igual a cabeleira do Biro, então o pessoal meteu a maquininha mesmo, o pessoal não perdoou não. Já no caso do Guilherme Biro, quando ele subiu, né, o pessoal, putz, o cara tem uma cabeleira muito da hora, né, mano? Muito parecida ali com a do Birubiru e tal, com o zagueiro que foi pro Flamengo agora, eu esqueci o nome dele, Davi Luiz, então cabeleira de respeito, se você raspasse ali ia ser muita judiação, né? Mas ele não tem o cabelo tão da hora, então rasparam ali, rasparam a sobrancelha também, ele mandou uma fotinha pro pai dele, o pai dele ficou meio triste, mas é isso aí, mano. É isso aí, Reginaldo, lateral esquerdo aí, vamos ficar de olho, acho que não vai entrar, né? Mas é um jogador aí que pro ano que vem pode fazer sentido ele ser cada vez mais utilizado e de repente conseguir algo melhor aí. Dizem que é um bom valor. E tem o tal de Igor Formiga, que o pessoal fala bastante também, lateral direito, mas não conseguiu ganhar nem do Matheus Alexandre, mano. Aí contrataram o João Pedro, então. Vida que segue, né? 19 Gustavo Silva, 23 Fagner, Cantillo, Fábio Santos e Adson. Gustavo Mantuan, Matheus Donelli. Matheus Donelli, que aparentemente vai ser o titular no jogo de amanhã. Cara, o Matheus Donelli é um goleiro bom, mano. Ele me passa a impressão de ser baixo, mas eu acho que ele não é baixo. É, dá pra ver fotos ele do lado do Cássio, ele é quase do tamanho do Cássio, né? É menor, é ligeiramente menor, deve ter uns 5 centímetros a menos que o Cássio. Mas é um goleiro alto, sim, é um goleiro de reflexo bom, foi campeão pela seleção, né? Goleiro de seleção brasileira de base aí. Jogou bem contra o Palmeiras, quando ele jogou lá naquele jogo que choveu pra caramba no começo do ano. Ele que foi goleiro, foi 2-2, né? Ele levou dois gols, mas não foram gols assim, tipo, defensáveis, né? Foram gols assim que não dava pra pegar mesmo. É bom goleiro, bom goleiro. Eu torço muito por ele, eu até meio que questiono essa questão de ter contratado o Carlos Miguel, cara, porque esse moleque ele merece ali ficar, ser o próximo titular do Corinthians, né, mano? Mas
é uma oportunidade de mercado, né? O Cássio também era oportunidade de mercado e quando ele chegou tinha o Everton, Danilo Fernandes, Júlio César, esses três caras aí acabaram perdendo pro Cássio, né? E o resto é história, a gente já sabe o que aconteceu. Ah, João Vitor tá voltando, né? Ainda bem, tá voltando, João Vitor, zagueiro. Raul Gustavo, Duqueiroz, Gabriel Pereira, Guilherme. Quem é Guilherme? Quem é Guilherme? Não sei quem é Guilherme. Número 40. Nossa, me deu um branco, não sei mesmo. Bom, deixa o Guilherme pra lá. 43 Vitinha, 77 Jô e 123 Roger Guedes. Esses foram os jogadores que o professor Silvio Mendes ali decidiu levar. Levar não, né? Porque já tá em São Paulo, né? Então relacionou ele pro jogo. Não sei se eles vão concentrar ou se vão se apresentar amanhã, não sei. Mas são esses caras aí. Provavelmente alguns vão ser cortados, já não vão nem pro banco, mas faz parte, assim funciona. Falando um pouquinho aqui da escalação, aqui a gente tem uma provável escalação que eu peguei. Peguei não, tá no site ali do Globo Esporte, do GE, né? Globoesporte.com. Então, uma possível escalação seria Matheus Donelli, Fagner, João Vitor e Gil e Fábio Santos. Nada de novo aí. Cantijo, Renato Augusto e Juliano. Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. E aí no lugar do Jô pode ser Mosquito, Vitinho ou Adson, né? Essa é uma provável escalação vinda do GE. Eu deveria ter pego o print, mas eu não peguei. Mas o setorista Flávio Ortega ele postou uma provável escalação em que no meio de campo a gente teria ali um trio com Duqueiroz, Cantijo e Juliano. Mais à frente a gente teria o Renato Augusto na referência e aberto pelos cantos, pelos lados, o GP, né, que renovou o contrato, e do outro lado o Roger Guedes 123. Mas ainda são especulações, a gente não sabe ainda, quem sabe mesmo é só o professor Silvinho, e a gente vai saber, na verdade, um pouco antes de começar o jogo amanhã. Jogo com 100% de público liberado, expectativa ali de 35 mil ingressos vendidos. Eu não comprei, eu não fui, eu achei que tipo não é o momento ainda de ir. Eu vou esperar um pouquinho mais. Eu pretendo ir no jogo no final de semana. Eu não quero ir durante a semana não, ainda mais agora. Muita coisa para se fazer aí. Cara, o que eu vou esperar? O que eu espero desse jogo, mano? O que eu espero desse jogo? Boa pergunta, né? Porque a gente não pode esperar nada do Corinthians. Ultimamente, o Corinthians tem decepcionado demais, os jogadores têm falhado demais, e, cara, era pro Corinthians estar brigando lá em cima e agora a gente tá amargando um sétimo lugar aí. Então, eu vou esperar o simples, o básico, uma vitória de 1-0 ali, os 3 pontos. É isso que eu espero. Não espero um futebol bonito. Eu acho que o Corinthians hoje não tem condição de apresentar um futebol bonito. Eu acho que o Silvinho, ele ainda precisa aprender bastante enquanto técnico, né? É, muita gente diz que ele é muito teimoso, que ele fica muito tempo ali com querendo fazer esse 4-1-4-1 que ele faz aí, né, linha de 4 e tudo mais, que ele se diz especialista. Falam que ele está insistindo demais. Por outro lado, se a gente voltar ali no final do trabalho do Thiago Nunes, o que aconteceu, né? O Thiago Nunes estava mal no Campeonato Paulista, veio a pandemia, o campeonato ficou parado ali por 2 meses. Eu não lembro exatamente a quantidade de tempo que o campeonato ficou parado, mas foi algo em torno de 2 ou 3 meses. O que ficou fechado aqui em São Paulo, né? Aqui a gente também ficou bastante tempo
recluso, né? Sem poder sair de casa, saindo só pro básico, aquele clima de medo, aquela sensação estranha, né? Do início de pandemia, que a gente ainda não estava acostumado, a gente tinha medo de tudo, né? Obviamente que o cuidado ele tem tá sempre ali, né? Mas a gente ainda estava pegando esquema, né? Tipo, de como se portar numa pandemia. Então demorou ali uns 3 meses para que fosse liberado de novo, as coisas fossem sendo liberadas pouco a pouco. E quando o jogo voltou, quando o futebol voltou, né? Porque voltou primeiro, acho que se não me engano, na Alemanha e depois foi voltando. Quando o futebol paulista aqui voltou, o, o Corinthians conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista, né? Só que muito se falou que o Corinthians chegou porque o Thiago Nunes abriu mão das convicções que ele tinha, né? E ele foi criticado, ele foi cobrado por isso, cara. Porque o Thiago Nunes tinha uma proposta de futebol bonito, né? De futebol bem jogado, de não ter primeiro volante no time, tanto que ele mandou o Ralf embora, né? De muita movimentação, pegada, toque de bola, e depois no final das contas não tinha nada disso. E ele foi cobrado, porque ele largou porque ele foi atrás tentar segurar o emprego dele, tentando jogar ali mais defensivamente. Só que agora o Silvinho está fazendo exatamente isso, cara. O Silvinho está sendo fiel aos conceitos que ele tem, ao que ele acredita, na metodologia que ele quer implantar. Ele está bastante tempo nisso. E o pessoal está batendo nele falando que ele é teimoso, sabe? Tipo, então o pessoal eles têm que saber o que cobrar, né? Obviamente que vai ter argumento sempre quando a pessoa tem a intenção de defender um ponto, ele vai ter um argumento falando não, mas insistir num erro é burrice, é não sei o que e tal. Mas se ele muda e não dá certo, o nego fala que ele não teve firmeza nem convicção, né? Então eu prefiro deixar ele trabalhar. Eu espero, eu acho, sinceramente, eu acho que ele ainda está aprendendo a ser técnico, aprendendo, conhecendo jogadores, conhecendo a função de fato, né? E eu não espero, sinceramente, que o próximo jogo seja um jogo bonito. Eu nem espero que ele consiga apresentar um futebol bonito, vistoso para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians não precisa de um futebol bonito. O Corinthians precisa de um futebol resultadista, um futebol mais pragmático. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. É... Para mim, tanto faz se a vitória é 2-0 ou 3 ou 5. O que eu quero são os 3 pontos e o título no final do campeonato. Esse campeonato não dá mais. Vamos ver em 2022 como é que vai ser. Beleza, rapaziada? Vamos ficando por aqui. Se você ficou até agora, se você viu até agora, curte o canal. Ainda bem que deu pra você acompanhar o Fantástico ali também, que o vizinho tá assistindo, né? Muita informação ao mesmo tempo. E, cara, se você chegou até aqui, curte aí o canal, se inscreve e é isso. Vou ficando por aqui nesse pré-jogo e vai Corinthians, mano.